Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje de matemática, nós vamos finalizar finalmente o capítulo 7 sobre expressões algébricas. A gente vai aprender o termo sequências. Vamos acompanhar aqui a leitura? Então vamos lá. Pedro escreveu alguns números em ficha. Observe-os. Então aqui tem vários números que aparentemente estão aleatórios, né? Aí a gente pode organizá-los na seguinte ordem. Então a pessoa pegou e colocou esses números na ordem crescente, né? Como esses números estão organizados em sucessão, de modo ordenado, formamos uma sequência. Nessa sequência, o número 2 é o primeiro termo, 5 é o segundo termo, 12 é o terceiro termo e assim sucessivamente. Veja a seguir outros exemplos de sequências. Então, não é difícil, gente. Então, a gente pode ver sequências, por exemplo, dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim. Sempre que eu tiver uma organização em sucessão de números, é chamado sequências. Então, a gente pode também ter a sequência das letras de nosso alfabeto. Então, nem sempre são números. Letras também a gente pode estar agregando em uma sequência. Sequência de números naturais, ok? Então, geralmente, os termos de uma sequência são representados por uma letra e um índice. O primeiro termo é representado por A1, lê-se A índice 1. O segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim sucessivamente. Indicamos um termo qualquer da sequência por AN. Esse N quer dizer 10º termo, você não sabe ainda a posição dele. Então, em que N é um número natural diferente de zero. Vamos, por exemplo, acompanhar essa sequência, né? Então, eu tenho uma sequência. Se você for ver, eu tenho apenas números pares nessa sequência, né? Ó, A1, primeiro termo, 2, A2, segundo termo, que é o 4, A3, terceiro termo, que é o número 6, tá? Então, essa aqui, por exemplo, que eu acabei de falar, é uma sequência de números naturais pares menores do que 20. Agora, a gente vai falar um pouquinho de sequência agregada às expressões. Vamos acompanhar? Para algumas sequências, é possível escrever por uma lei de formação, ou seja, uma expressão que possibilita determinar qualquer termo da sequência, conhecendo apenas sua posição N. Por exemplo, para determinar os termos da sequência cuja lei de formação é AN igual a 3N, com N sendo um número natural e diferente de zero, atribuímos valores para N. Então, você vai substituir. Aonde está o N, você vai colocar números naturais. Você vai colocar 1, 2, 3, 4. Assim, olha, você vai encontrando os termos dessa sequência. Assim, obtemos a sequência, né? 3, 6, 9 e 12, ou seja, a sequência dos múltiplos de 3. Dando continuidade, vamos ver agora alguns outros casos de sequência. Algumas sequências, os primeiros termos são conhecidos e cada termo AN pode ser calculado a partir dos seus antecessores, ou seja, os numerozinhos que vêm antes, certo? Então, um exemplo de sequência com essa característica é a sequência de Fibonacci, composta de números naturais. Ela foi publicada em 1202 no livro do Ábaco, escrito pelo matemático italiano Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Então, está aqui a sequência proposta por ele. Observe que a gente pode obter cada termo dessa sequência a partir do terceiro, adicionando os dois termos anteriores. Então, observe como que eu encontrei o 5. Se eu não soubesse que o próximo termo da sequência seria o 5, basta eu somar os seus antecessores. Então, 3 mais 2, 5. E se eu não soubesse o 8, bastava eu somar 5 mais 3, 8, ok? Se eu não soubesse o próximo termo, novamente, 8 mais 5 encontraria 13, e assim sucessivamente, ok? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o conceito de sequências e bora praticarmos por meio das atividades propostas pela apostila. Ótimo dia de estudos e até a próxima!